Passando aí para a 53ª questão. PUC Rio de Janeiro 2014. O gráfico abaixo representa a entrada sem gasto de energia da substância X em uma célula em função da concentração dessa substância no meio externo. Com base nesse gráfico, as curvas 1 e 2 representam, respectivamente, um processo de... Bom, as duas curvas apresentadas na figura são referentes à difusão. Difusão de uma substância, né, através de uma membrana biológica sem haver gasto de energia. Então, nesse caso aqui não há gasto de energia. Em ambos os casos, ocorre movimento de uma substância a favor de um gradiente de concentração, de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. No entanto, a difusão facilitada é mediada por proteínas transportadoras, e a quantidade de substâncias que penetra na célula é limitada pelo número de proteínas. Enquanto a osmose ocorre ao longo da bicamada fosfolipídica sem um limite efetivo de passagem. Professor, não entendi. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, que essa substância, olha aqui, ó, o volume dela, ó, a concentração de substâncias fora da célula, com o tempo, ó, vocês vão vendo aqui. Eu vou colocar aqui esses tracinhos para a gente ter uma noção do que acontece. E a penetração de X, né, dessa substância na célula. Tá aqui. Então, perceba o seguinte, que essa substância, quanto maior for a sua concentração fora da célula, ó, quanto maior for, você pode ver que o gráfico ele vai aumentando, né? Cada ponto desse, né, vai representar uma quantidade de substâncias dentro ou fora da célula. E aí, quanto maior for a quantidade dessa substância no meio, mais ela vai ser absorvida. Quanto maior a quantidade de substâncias fora, maior será a quantidade também dentro da célula. Então, o que é que você percebe? Quanto maior for essa concentração, ó, no gráfico 1, quanto maior for a concentração fora, maior será a concentração dentro. Então, maior será a entrada de substâncias dentro da célula. Se a gente expandir esse gráfico, ele vai ser mais ou menos assim, ficar meio torto, né? Mas tudo bem. É uma reta aí, né? Então, quanto maior for a quantidade, a concentração de substância fora da célula, maior será a concentração também dentro. Então, não vai haver nenhuma barreira, não vai haver ninguém prejudicando essa passagem sem problema nenhum. Então, possivelmente, isso aqui é um exemplo de quê? De um transporte, uma forma de transporte bem fácil de ser passada, não há gasto de energia, né? Então, possivelmente, isso aqui seja o quê? Osmose. Mas o que é mesmo osmose? Transporte de água pela membrana. Então, essa água, ela entra e sai quando quiser, né? Então, consequentemente, essa substância, ela, no caso, a osmose, né? Não vai se ter um controle da entrada ou de saída, né? Nesse caso aqui, quanto mais substância tiver fora, maior será a sua quantidade dentro, certo? Então, nesse caso, o número 1 seria osmose. No número 2, a gente pode ver a seguinte informação. Preste atenção. Olhe nesse ponto aqui. Não, eu vou colocar aqui. Pronto, nesse ponto aqui. O que a gente percebeu? Que até esse ponto, quanto maior a quantidade de concentração de substância fora da célula, também aumentava, né? Maior seria também a penetração dessa substância aqui na célula. Só que chegou um ponto em que houve uma estabilidade, ó. Ela começou a se estabilizar aqui a quantidade de substância que entrou. Então, se você olhar para esse ponto, ó, ele vai ter um valor muito parecido com esse outro ponto, não é? Então, houve aí uma estabilidade. Então, é como se fosse assim. Como se tivessem... se a gente pensar assim, é o seguinte. A membrana, ela permite a passagem de algumas substâncias. Só que algumas substâncias, elas fazem um processo de difusão facilitado. Ou seja, utilizam proteínas específicas lá na membrana para fazer esse processo. Então, essa membrana, essas proteínas, elas funcionam como carregadores. Se tem substância aqui e ela pode entrar por aqui através dessa proteína, ela vai entrar.
Só que vai chegar um momento em que as proteínas, né, que vão ser transportadas, chega a um limite, né? Chega a um limite de transporte. E aí esse limite de transporte seria o quê? Seria justamente o ponto em que o gráfico ele se estabiliza. Então, o limite de transporte de substâncias por essa membrana, através dessas proteínas, né, se tem um limite de transportes e, consequentemente, o gráfico ele passa a se estabilizar em um determinado ponto. Então, nesse caso do item 2, acontece um processo de difusão facilitada. Qual seria a resposta? Letra C. Osmose e difusão facilitada. Vamos relembrar de alguns detalhes importantes aí. Qual a diferença entre transporte passivo e transporte ativo? O transporte passivo é aquele em que não há gasto de energia. Transporte passivo não gasta energia. E lógico, o transporte ativo há gasto de energia. Então, no transporte passivo, as substâncias que atravessam a membrana não gastam energia. Exemplo, o oxigênio, o CO2, a água, são substâncias que passam na membrana sem que haja gasto de energia. Tipo de transporte passivo, osmose e difusão. Ocorre de acordo com a diferença de concentração entre os dois meios intra e extracelular. Tudo certo? Muito bem. Transporte ativo seria o quê? Claro, as substâncias que fazem transporte ativo, elas vão gastar energia. Quais são os exemplos? Nutrientes de alto peso molecular, íons, aminoácidos, glicose. Tipos aí de transporte ativo. Bomba de sódio e potássio, fagocitose, pinocitose, são exemplos de transporte ativo. Qualquer dúvida que você tiver, pode voltar e ver novamente a questão. Quesito correto, letra C.